Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês esse macacãozinho maravilhoso. Eu fiz um tutorial super fácil, ensinando a customizar a sua calça antiga e transformar em outra peça. Tá muito incrível, eu tô super apaixonada pelo resultado. E se vocês gostam de vídeo de customização, comenta aqui embaixo que eu posso trazer outras coisas. Eu gostei bastante desta mega transformação e eu espero que vocês gostem também. Não esqueçam de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo porque vai ajudar muito a compartilhar com todo mundo. E eu me inspirei muito nesse tipo de macacão aqui, que é muito fofo, rústico. Essa calça aqui foi a que eu peguei mais próxima de ser aquele jeans mais duro, mais grosseiro. Eu recomendo não usar aquelas calças levinhas, então pega a calça mais antiga, que seja um pouquinho maior do que o seu número e também que seja flare, que você pode tirar a parte de baixo e emendar em cima e não ficar um macacão tão curto. E eu peguei uma dessas calças flares que tem um aspecto mais antigo, que era a minha tipo anos 90, e a minha calça flare era mais comprida porque eu não quero um macacão tão curto, então eu posso pegar da parte de baixo e acrescentar em cima e ter um macacão mais comprido. E antes de tudo eu comecei dobrando até a altura que eu queria que o meu macacão ficasse. E eu marquei certinho as duas alturas que as pernas vão ficar. É importante você deixar a sua calça bem retinha e esticadinha antes de cortar para não ficar nenhuma perna maior que a outra. E eu fiz um piquezinho de corte nos cantos para depois desvirar e cortar. E eu deixei mais ou menos 1,5 cm para depois fazer um acabamento e também para não ter erro. E eu vou começar a trabalhar com a montagem do macacão com essas duas partes de baixo que nós tiramos. E eu vou desvirar essa parte para poder abrir em cima da costura sem perder o tecido. E eu corto certinho nessa parte do meio, essa borda nós não vamos precisar para aproveitar todas as partes do tecido. E eu fiz esses dois moldezinhos que são a parte de cima desse macacão e eu vou deixar disponível aqui na descrição. Eu vou colocar esses moldes dessa forma em cima desse jeans na lateral porque eu vou aproveitar essas bordinhas de acabamento no meio para os botões. Como eu não tinha giz, eu vou usar canetão e eu vou passar em volta deixando uma borda de mais ou menos 1,5 cm para acabamento. E uns 3, 4 centímetros a mais nessa quininha embaixo porque ela é a circunferência da cintura. Então você vai deixar de acordo com a sua cintura. E eu também tirei uma tira comprida de mais ou menos 4 centímetros de largura para fazer as alças. E ele fica assim, com esse acabamento para a parte de cima, e eu vou fazer o outro molde igual. Lembrando que cada molde tem que ficar um de frente para o outro no corte do tecido, porque senão vai ficar um ao avesso. E essa vai ser a parte de trás e eu utilizo os mesmos dois moldes, mas com esse acabamento na parte de cima. E essas duas partes irão ficar assim na parte da frente. E agora eu vou fazer o acabamento das pernas embaixo e eu quero deixar bem desfiadinho. E eu não vou apertar, eu quero deixar elas com esse modelo bem abertinho, estilo pantacu, com desfiadinho nas pontas. E para ficar com um estilo diferente, eu vou cortar essa parte da frente com uns 2 centímetros a menos que a parte de trás. E não tem problema ficar um pouquinho torto, igual ficou aí, e repetir o mesmo processo na outra perna. E agora com uma pinça eu vou dar aquelas pinçadas puxando o tecido para que ele comece a se desfiar e separar da calça. E a altura desse desfiado é você quem escolhe. Eu comecei a pinçar com mais ou menos 1,5 cm acima para não ficar tão grande. E olha como fica lindo, e isso também quebra um grande galho para quem não tem máquina de costura em casa e querer fazer um acabamento bem legal. E eu corto os excessos desses fios grandes que ficaram para ficar tudo certinho. E olha como esse desfiado ficou lindo e é bem simples de fazer. E agora eu vou fazer a montagem desse macacão com os moldes que cortamos acima. E eu estou encaixando e é dessa forma que essas partes vão ficar para ser costuradas. Como eu não tenho máquina de costura, eu pedi para que passasse para mim. Mas se você souber costurar na mão, você também pode fazer. E depois de passar na máquina, ela fica exatamente assim. E eu passei exatamente a mesma cor de linha que já era da calça. E com o giz eu vou marcar aonde vai ser a distância de cada botão, vão ser 5 botões na parte da frente.
O comprimento total é de 21 centímetros, então eu coloquei mais ou menos 4 centímetros de distância a cada botão. E eu fui marcando nessa parte de dentro e eu vou colocar esses botões do lado do acabamento. E a distância do meio para fechar, ela tem que ficar de acordo com o botão principal da calça na cintura. E para pregar, eu vou usar esses botões de pressão que vem com esse pininho, essa taxinha para encaixar no botão. E eu vou pregar ela em casa mesmo com um martelo. E eu vou pegar essa taxinha e encaixar na parte de baixo ao avesso, com essa pontinha virada para cima. E depois é só pegar o botão e encaixar nesse pininho e segurar. E agora eu vou virar para a parte de baixo e eu vou bater o martelo nessa taxinha. E escorrega mesmo, então por isso tem que segurar em volta para dar firmeza no tecido na hora que for bater o martelo para não entortar. E eu bati bem forte para ficar seguro, porque essa taxinha ela tem que amassar lá dentro para depois ela não soltar. E eu fui repetindo o mesmo processo até pregar todos os botões. E também vou colocar 2 nas laterais, onde vão colocar as fivelas para as alças. Esses botões também podem ser pregados numa máquina, essa foi a forma mais fácil que eu encontrei de pregar sozinha em casa. E agora com a parte frontal eu vou cobrir, onde eu vou fazer as marcações, que vão ser as aberturas para passar os botões. E com o giz eu vou marcar a mesma distância, eu vou ajustar bem certinho de acordo com o fechamento do botão da cintura, e vai ser uma distância de mais ou menos 1 centímetro dessa borda lateral. E com a própria tesoura eu vou dar um piquezinho e fazer um corte pequeno, sempre lembrando que é meio centímetro a menos que o seu botão para ele não ficar solto. E olha como é muito simples de fazer, depois é só ir passando cada um através dessa abertura. Eu escolhi esses botõezinhos bem rústicos na cor cobre para combinar com o estilo da calça. Eu resolvi fazer aquela costura ao lado desse botão e é muito simples de fazer. E eu resolvi usar linha branca e eu vou vir costurando por baixo do tecido e depois por cima fazendo um zigue-zague até chegar na abertura. E essa distância é de mais ou menos 1 centímetro só para aparecer depois que encaixa o botão. E se você quiser pode fazer o acabamento todo em volta, mas eu só quis fazer na lateral. Depois, quando chega perto dessa borda, eu dou um nó bem apertadinho e corto o excesso. Eu não sou uma ótima costureira, mas deu para quebrar um galho. E para finalizar, eu comprei 2 fivelas, e nelas eu vou encaixar a alça virada para o lado de dentro. Como a largura da calça não era tão grande, então o meu comprimento vai ficar de acordo com o meu tamanho, e não tem como ajustar. Aí eu vou costurar o excesso e esconder quando eu quiser abrir. E é super fácil, é só ir costurando de trás para frente, no mesmo sentido, uma do lado da outra, para ficar com essa costura bem retinha, parecendo que foi feita na máquina. Ou quase. E para ficar com um acabamento legal, igual a minha tem esses manchadinhos, é só usar uma esponjinha com água sanitária que fica bem bacana também. E agora é só encaixar essas fivelas nos botões e usar e abusar desse macacão que ficou lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia maravilhosa de customização. Comentem aqui embaixo o que vocês gostaram e até a próxima!